E o que é repertório sociocultural? Para o INEP, Instituto Responsável pela Prova do Enem, repertório sociocultural pode ser um fato, uma informação, experiência de vida que, de alguma forma, contribui para a argumentação proposta pelo participante. O repertório sociocultural vai ser avaliado na competência 2, que vale 200 pontos, assim como as outras 4 competências. Nós temos 5 competências, cada uma valendo 200 pontos, somando o total da sua redação, que é 1000 pontos. Para você conseguir os 200 pontos na competência 2, o seu repertório não pode ser apresentado de qualquer forma. Ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. E agora nós vamos ver o que significa cada um desses critérios, basicamente para você entender as regras do jogo. E depois vamos partir para a prática. Então acompanhe aqui. O repertório só é considerado legitimado se ele atender a alguns critérios. Veja, a banca só considera o repertório legitimado se as informações, fatos, situações ou experiências vividas apresentadas pelo candidato tiverem respaldo nas áreas do conhecimento, ou seja, se tiverem ligação com a ciência, a tecnologia e a cultura. Você precisa apresentar sua opinião sobre o tema, sim, mas ela precisa ser respaldada em áreas do conhecimento, porque o Enem quer saber se você tem como demonstrar alguma coisa do que você aprendeu durante esses anos na escola, certo? Então, as citações que você vai trazer ou as alusões históricas precisam estar de acordo com alguma das áreas do conhecimento. Se você trouxer, por exemplo, um trecho de um filme, claro, que seja pertinente ao tema, esse filme, ele pertence à área cultural. O repertório sociocultural também precisa ser pertinente. Isso quer dizer que ele precisa estar relacionado com o tema que está sendo discutido. E, na prática, existe uma forma de verificar se esse repertório é pertinente ou não. É se ele traz pelo menos um dos elementos que está presente no tema, na frase temática. Pode ser a mesma palavra ou pode ser uma palavra sinônima, um termo equivalente. Mas, quando eu analisei as redações nota 1000 dos últimos 5 anos do Enem, que foi um trabalho que eu fiz para poder criar esse método, para poder criar esse mini curso, eu percebi que as redações que receberam nota máxima, nem todas as citações utilizadas ali estão diretamente ligadas ao tema. Principalmente as citações que compõem o desenvolvimento, certo? Então, não é obrigatório que a sua citação traga uma palavra, um elemento idêntico ao que está na frase temática. Você precisa saber fazer essa ligação, certo? E a gente vai fazer isso na prática agora, assim que a gente terminar os critérios aqui do repertório sociocultural. E, por último, o repertório sociocultural precisa ser produtivo. Ele precisa gerar um efeito positivo no seu texto. Ele precisa agregar valor ao que está sendo dito. Ele precisa reforçar os seus argumentos. Aqui nós temos o exemplo de uma citação legitimada, pertinente e produtiva. A citação, no caso, é o repertório sociocultural. Acompanhe a leitura. A Constituição Federal, promulgada em 1988, traz em seus parágrafos a garantia dos direitos básicos para todos os cidadãos. Então, citar a Constituição Federal é utilizar o repertório sociocultural legitimado. Afinal de contas, é o documento mais importante do país. E esse repertório também pode ser considerado pertinente. Ele está ligado à nossa problematização. Ele trata do assunto que é tratado na problematização. Portanto, é totalmente pertinente. Veja, entretanto,
esse pressuposto não tem sido aplicado na prática. Esse pressuposto se refere ao que está escrito na Constituição, uma vez que ainda há a falta do registro civil de milhares de pessoas, impedindo-as de ter garantido o acesso à cidadania e tornando-as invisíveis diante da sociedade brasileira. Veja que na citação existe o termo cidadania, que também está presente na problematização. É mais um aspecto da pertinência. Vejamos agora por que esse repertório é produtivo. Vamos ler aqui o finalzinho. Tal contexto é provocado por inúmeras causas, como a burocratização e a lacuna educacional. Então, na leitura do parágrafo de introdução como um todo, nós percebemos como a citação da Constituição Federal traz valor, agrega realmente valor a essa introdução. Então, sem dúvida, citar a Constituição Federal, nesse caso, é utilizar o repertório de forma produtiva. E quando nós falamos em utilizar esse tipo de citação, a citação chamada coringa, é a partir da análise das redações nota 1000. Uma grande parte dos candidatos que tira a nota máxima nas provas do Enem, na redação do Enem, eles utilizam essa estratégia, uma citação coringa, que é aquela citação que pode servir para vários temas, porque ninguém vai para o Enem sabendo qual o tema vai ser cobrado. Então pode ser que você tenha uma citação muito específica para aquele tema e pode ser que não. Então o candidato, sabendo disso, ele leva uma citação padrão que vai servir para muita coisa, como é o caso da citação da Constituição Federal. Vamos fazer agora um exercício utilizando a mesma citação para dois temas diferentes. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Percebe como essa citação pode ser utilizada para muitos temas? Principalmente na introdução, no início do seu texto. Como nós falamos lá no começo desse vídeo, é muito difícil começar a redação. Muita gente fica sem saber por onde começar. Então aqui nesse método, no 900 mais Simone Oliveira, nós temos a estratégia de iniciar com uma citação padrão, uma citação coringa, que vai servir para quase todos os temas. Não é possível afirmar que ela vai servir para todos os temas, mas se você tiver uma citação como essa na manga, você provavelmente não vai ficar perdido na hora de começar a sua redação, certo? Então, para esse primeiro exemplo, veja só a construção como ficou. Entretanto, percebe-se que na atual realidade brasileira, tal panorama não se concretiza. Que panorama? O panorama idealizado por São Tomás de Aquino, que todos os indivíduos têm o mesmo direito e dever, os mesmos direitos e deveres. Então, na realidade brasileira, tal panorama não se concretiza, principalmente no que diz respeito, e aí é a parte onde você vai encaixar o tema. Porque quando a gente fala de mesmos direitos e mesmos deveres, a gente já falou de tudo sobre cidadania. Tudo que tiver a ver com cidadania está encaixado aí. Então, a partir dessa parte, é ótimo, né? Entretanto, percebe-se que na atual realidade brasileira, tal panorama não se concretiza, principalmente no que diz respeito ao, ou no que diz respeito a, aqui foi o tema cinema, que caiu em 2019, se eu não me engano. Isso acontece devido à concentração de salas de exibição nos grandes centros urbanos e à condição cultural que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. E aí os argumentos são, nesse caso, foram bem específicos para o tema acesso ao cinema.
democratização do acesso ao cinema, que foi esse tema aí desse ano, certo? Mas vamos para o exemplo de baixo agora, que utiliza a mesma citação para um tema diferente. Aquino. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Entretanto, no que tange à formação educacional, aí já começou um pouco diferente, mas esse início vai servir para qualquer outro tema, para quase todos os temas que falarem sobre cidadania. Entretanto, no que tange a, aí vem o tema, formação educacional de surdos no Brasil, muitos desafios ainda precisam ser superados para que o panorama idealizado pelo santo filósofo concretize. Vamos fazer a leitura aqui de uma outra citação que também pode ser utilizada como citação coringa. No texto As Cidadanias Mutiladas, o geógrafo brasileiro Milton Santos afirma que a democracia só é efetiva quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Veja, ele está falando de democracia e está falando dos direitos dos cidadãos. De novo, fala de cidadania. Agora, essa citação foi aplicada ao seguinte tema. Entretanto, no contexto odierno, a desvalorização de comunidades e povos tradicionais é um desafio a ser superado no Brasil. Então, foi o tema que caiu agora em 2022, das comunidades tradicionais. Como o Milton Santos diz que só existe democracia se todos os cidadãos desfrutarem dos direitos, a gente pode contrapor a situação dessas comunidades que estão em posição de desvantagem em relação a outros povos, certo? Em relação a outras culturas aqui no Brasil. E termina assim: tal panorama fundamenta-se em duas bases: a inoperância governamental e o descaso da população. Aqui nós temos também dois argumentos coringa que podem ser usados para vários. Neste vídeo você teve acesso a 3 citações coringa. No método 900 mais Simone Oliveira, você tem na apostila 30 citações coringa e também 30 argumentos coringa, certo? Se você quiser, é só verificar o material no link na descrição deste vídeo. E eu espero muito ter ajudado com essas citações, com essa informação de que você pode sim utilizar essas citações e você pode também destravar a sua redação fazendo esse exercício, certo? Pega aí a sua folhinha, copia essas introduções e vai trocando um tema pelo outro. Você precisa também escolher pelo menos umas 4 citações para você chamar de sua, certo? E aí você vai estudar essa citação, cola na parede do quarto, cola na parede do banheiro e decora essas citações. E é importante também que você busque informações sobre essas personalidades, sobre esses filósofos, sobre esses pensadores, para isso ficar com você realmente, para você se apropriar dessas ideias e não deixar de fazer leituras. Óbvio que é importante que você faça leituras completas. Busque esse texto do geógrafo Milton Santos e leia realmente o texto na íntegra. Isso vai ser muito benéfico para você, certo? Muito obrigada. Até a próxima aula do nosso mini curso sobre dissertação argumentativa. Se inscreve aí, hein?